Boa noite, gente. Eu sou do Espírito Santo, o Lucas é do interior do Espírito Santo. Então, apesar do Fabrício estar no interior de São Paulo, são interiores muito diferentes, né? Sim. São com tamanho de cidade, número de população, contexto muito diferente. E vamos começar, Paulo? Parou aí, para quem começa? Uma boa noite para todo mundo. Eu estou falando de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Mas pode começar, Kelene. Já está num bom bate-papo com os rapazes aí, então vamos. Bom, tá bom. Bom, a gente, como o Everton contextualizou, a gente tem essa preocupação, esse entendimento, né, no mercado de trabalho, de como absorver melhor esses jovens talentos, vocês, né? Então, eu queria perguntar para vocês, começando assim, como é que vocês veem esse mercado de trabalho, né? Ou seja, para que serve o mercado de trabalho? Qual é o propósito de trabalhar? Como é que vocês veem isso aí na cabeça de vocês? Lucas, Eu começo. É, eu vejo como o mercado de trabalho como um misto de realizações para a nossa vida. Acho que todo mundo trabalha para ter dinheiro, para ter realização pessoal, realização profissional, para se desafiar, para se superar. E para mim também serve da mesma forma. Eu acho que não só dinheiro, mas o dinheiro para a realização de sonhos e também para esse senso de utilidade. Eu, em particular, agora que eu estou um pouco mais parado, estou fazendo uns freelances, mas estou um pouco mais parado, essa sensação de não estar fazendo nada é muito ruim. Então, quando você está em um ambiente, contribuindo para algo nesse ambiente, contribuindo para outras pessoas, você é remunerado, é recompensado por isso e você faz alguma diferença ali, acho que é para isso que serve o mercado de trabalho. Essa sensação de realização pessoal, profissional, o sustento em si e também essa oportunidade de se reinventar o tempo todo. Eu, por já ter tido várias experiências, apesar de novo, me sinto assim, que eu estou sempre precisando me reinventar de alguma forma e o mercado de trabalho me proporciona isso. Fabrício? Fabrício, você É, complementa? sim, sim. Bom, para mim, acho que já faz um tempo que eu não tenho contato com o mercado de trabalho em si, né? Porque já tem um tempo que eu estou enraizado na Foco. Mas quando eu busquei o mercado de trabalho, eu busquei ele sim pensando em criar uma estabilidade financeira, em construir uma carreira e pensando mesmo no financeiro, mas também no autodesenvolvimento, até porque quando a gente é tão jovem assim, né, é uma geração mais jovem, a gente sabe que a gente tem muito a aprender ainda, sejam conceitos técnicos, seja comportamental, ou até como se comunicar de forma efetiva dentro do ambiente de trabalho. Eu acho que o mercado de trabalho é uma grande escola também para essas pessoas que estão ingressando nele agora, né? Para mim é bastante isso. Joia. Eu só vou pegar uma carona no que o Lucas falou. Lucas, quando você coloca reinventar, significa que é também uma busca de um desafio, né? De ser estimulado por um desafio. É dentro desse caminho, assim? É Ah, essa isso? pergunta? Sim, com É uma certeza. pergunta. Eu não sei se é por eu ser muito da área da comunicação, né, dessa raiz, mas sinto que trabalhos muito monótonos, para mim, Lucas, minha experiência pessoal, trabalhos muito monótonos, muito tarefeiros, com o tempo vão perdendo um pouco de sentido. Então, quando eu faço alguma coisa que aquilo vai gerar algum tipo de resultado, ou que vai me desafiar a aprender algo novo, ou contribuir de alguma forma, é, é nesse sentido de reinventar, de não fazer só aquela mesma tarefa o tempo todo, sabe? Até porque eu acredito que muito do que nós somos é o que fazemos, e é tão bom poder virar para alguém e falar assim, eu sou isso, sabe? Eu faço isso. Acho que está ligado a isso, essa questão de estar no mercado de trabalho, poder virar para alguém, poder compartilhar essa experiência, falar, eu sou e eu faço isso. Uhum. E como que vocês conectam essa questão em termos de... Então, eu vou puxar pelo Fabrício agora. Tem uma busca pessoal e tem a organização lá, com a sua história de vida, suas pessoas, né? Como isso é para vocês em termos de geração daquilo que vocês estão buscando, que vocês estão caminhando, e aquilo que é uma realidade que está lá
instituída na organização, né? Como que é, dentro da experiência de vocês, como que vocês lidaram e lidam com isso, né? Das buscas e aquilo que a organização tem lá de pronto, que tem, vem caminhando ao longo do tempo, né? Eu acredito que grande parte das organizações ainda utilizam de um método mais tradicionalista, de uma liderança mais vertical, né, onde o líder diz o que deve ser feito e os seus subordinados, né, devem seguir. E eu acho que assim, o futuro ele é daquelas empresas que estão abertas a mudar essa visão, né? Então, acredito que é bem difícil para a nossa geração, que já está mais acostumada com um bom convívio, é, que, que valoriza muito as causas sociais, né? E o bom convívio entre as pessoas, lidar com um ambiente assim, onde na maioria das empresas tradicionalistas se utiliza de comunicação violenta para que esse método da liderança vertical funcione, né? Então, acho que é uma grande dificuldade para essa geração lidar com empresas que usam métodos mais tradicionais e conservadores. Eu acredito que nessa busca vão aí alguns pontos. Primeiro, se eu me vejo fazendo aquilo, né? Se eu penso que todos os dias eu vou gostar de fazer aquilo. Segundo, se a cultura da empresa tem a ver com o que eu quero. E como a forma como as coisas são lidadas, né? E aí entra aquilo que vocês falam muito sobre liderança horizontal, sobre processo, sobre relacionamento com os colaboradores. E, em particular, eu acho que tem que ter um match, né, entre o que a empresa oferece e o que eu busco, senão realmente não vai bater. Então, eu preciso muito ponderar na hora de decidir para onde eu vou, se está tendo match com os meus ideais. Falando no match, então, o que que as empresas têm que ter, na sua visão, Lucas, assim, para que seja atrativo para você se candidatar a uma vaga, para que você fique na empresa? O que a empresa tem que fazer? O que você espera das pessoas que estão lá, né? Como é que elas vão te receber? As empresas têm essa coisa de missão, valores, cultura. Como é que você vê isso? Assim, como é que seria? Não vou chamar empresa ideal, né? Como é que seria uma empresa atrativa, assim, para vocês, para dar o match? Sim. Em primeiro, voltando, né, ao que eu falei, a vontade que parte de mim, né, de estar lá, e o que ela, a partir disso, o que ela vai me oferecer, né? Se a missão bate com os meus ideais, aí entra um pouco do que o Fabrício falou, se tá ligada às causas sociais que eu acredito, se tá ligada à forma de trabalho que eu acredito, muito sobre cultura. Hoje eu vejo, assim, que os jovens, eles não querem só ir trabalhar de qualquer jeito, voltar, ganhar o seu dinheiro e viver a sua vida de forma tão cômoda, assim. Eu acho que eles querem fazer parte. Eu quero fazer parte daquilo que eu estou construindo. Então, se a empresa me recebe bem, se ela me bota dentro do jogo, se ela me atrai, se ela me traz para perto, para dentro dos projetos, para dentro daquilo que está sendo proposto, e se também me dá liberdade de eu ser quem eu sou, de eu fazer as coisas do jeito que eu aprendi, ele, tipo, numa troca, né? Você me ensina, mas eu também falo, olha, já aprendi desse jeito, já fiz isso, o que que a gente acha? De dar essa liberdade também para outra pessoa, de poder contribuir, né? Não ser uma coisa só você manda e eu obedeço, mas uma troca justa mesmo. Então, acho que é isso, a cultura, se a empresa pensa nisso, né, nessa questão de ter uma cultura para os colaboradores, se ela me faz fazer parte dos projetos que estão dentro da empresa, se ela me dá essa liberdade de participar, de ser ativo dentro das coisas mesmo, se a minha opinião de fato importa, se os meus desejos de fato importam, e também a remuneração, né, que seja justo. Eu concordo muito com o que o Lucas falou. Acho que eu me identifiquei com tudo que ele disse. Acredito que eu espero da empresa que eu estiver entrando, né? Eu espero encontrar líderes que sejam solícitos em ensinar, que façam que a gente se sinta parte da empresa, né? E que, assim, eu acho que a nova geração espera muito que as empresas nos ouçam, porque
não só, eu sei que existe muito o operacional das empresas é muito pesado e a gente tem que estar ali fazendo as coisas o tempo todo, mas eu acho que não só sobrecarregar com o operacional e dar ordens de como a gente deve fazer aquilo, mas também ouvir a gente de como facilitar esse processo, né, para que esse operacional seja mais simples de ser feito, né? E dar essa voz e essa liberdade da gente poder expressar o que a gente pensa sobre o que a gente está fazendo, sobre o processo do setor. Eu acho que isso é muito importante. Quando vocês tocam nesse assunto do que vocês almejam, o que você busca, assim, o Fabrício, você até tocou num assunto, assim, na minha geração, a gente, se não são essas palavras, você me corrige, tá? Mas É, entrando dentro do contexto que você falou, assim, a gente tem um bom relacionamento. E quando a gente vai para uma organização que é vertical demais, isso cria um descompasso. Então, exatamente. assim, vocês consideram que a geração de vocês tem um bom diálogo, tem um bom entendimento entre si? Vocês se dão bem, assim, enquanto geração? Eu acredito que sim, ô Paulo. Eu acho que, bom, pelo menos na Foco nós temos muitas pessoas jovens, né? E quando a gente se reúne para conversar sobre algum assunto, a gente vê que surgem muitas ideias, né? E como já puxando um pouco do trecho do texto do Adrian, acredito que surgem muitas ideias boas e ruins, né? E as ruins a gente faz desaparecer, né? E adequa as novas ao processo. E pelo menos na Foco a gente, né? Como eu disse, a gente tem muita gente nova e a gente se dá muito bem, sim. Acho que a comunicação é fluida. Então acho que a nossa geração tem uma boa comunicação. Eu concordo, você me fez refletir, Fabrício. Não tinha parado para pensar nisso. Realmente, a nossa geração, os ideais, eles batem muito e geralmente são grandiosos. Nós temos muita vontade de fazer as coisas. Não sei se isso está relacionado à geração ou à nossa idade também, mas eu acho que é muito disso. Você percebe uma vontade meio que parecida das pessoas, de fazer parte, sabe? De querer construir algo grande, de querer revolucionar. Então, quando isso é permitido dentro da organização, isso é muito bom. Eu falo assim das minhas experiências particulares. Eu tive mais estágios do que trabalho em si, mas eu já tive estágios como com a Kirlene, em que em vez de ela falar assim, só faz assim, ela me perguntava, o que que você acha disso? Então ela me trazia para dentro da situação. E já tive os meus últimos dois trabalhos, por exemplo, que foram bem ruins. Eu tive lideranças autoritárias que me botavam medo. Então eu fazia um negócio ali com medo de errar, com medo de. E eu não tinha liberdade de dizer, olha, eu acho que assim seria legal, ou assim faria diferente. Então, o nosso diálogo bate e a gente espera muito, muito mesmo que o nosso diálogo com as nossas lideranças batam também. Que eu não tenha medo de propor o que eu penso, o que eu acho, porque a escuta do meu líder, ela é ativa e ela me dá essa liberdade. Acho que é, acho que é isso. Vocês comentarem sobre as empresas serem muito tradicionais, extremamente vertical. Vocês esperam um ambiente em que vocês possam dar ideias, apesar de algumas atividades serem tarefeiras, né, serem operacionais, isso é pesado. Algumas atividades são assim. E eu queria que vocês, assim, e vocês falaram também sobre a ideia das empresas aceitarem, né, a opinião, como eu sou, empresas engajadas em ações sociais. Joia, eu queria que vocês trouxessem um caso que vocês viveram, conta uma história. A experiência pode ter sido boa ou ruim, mas, assim, uma história que você vivenciou e que isso foi, de fato, aconteceu, sabe, assim, eu participei de uma campanha, sei lá, de doação ou de arrecadação, ou eu fui lá propor e me rir da minha cara, eu não sei. Contem uma história de vocês, que vocês vivenciaram uma experiência boa ou não tão boa assim, e sobre isso que vocês estão falando, sobre tradição, sobre ouvir, melhoria, sobre aceitar como eu sou e causas sociais, enfim. É, bom, eu vou contar sobre a primeira empresa que eu trabalhei, né? Que foi essa empresa terceirizada de logística da 3M. É, nessa empresa eu me sentia muito como um número, né? Eu mal conversava com os meus superiores, então
Os superiores, eles tinham uma reunião de 10 minutos com a gente no começo do dia, mas para falar o que a gente deveria fazer, não para ouvir a gente nunca falou assim, né, com ninguém que tinha poder ali de estar fazendo alguma coisa. E era simplesmente o que eu fazia era etiquetar caixas o dia todo. Então eu passava no galpão quilométrico da 3M de despacho de materiais de hospitalar, né? Material de. é, seria material hospitalar. E eu passava o dia todo etiquetando pallets de caixa, né? Então era um trabalho bem repetitivo, bem monótono, e isso me dava uma angústia gigantesca, porque eu sabia que eu não tinha prospecção de futuro nenhuma dentro da empresa, eu sabia que o que eu estava fazendo ali, se eu continuasse ali, eu ia fazer pro resto da vida, porque eu não tinha oportunidade de mostrar quem eu era, né? E mostrar o que eu poderia fazer de melhor justamente por esse isolamento, né, que a empresa me proporcionava. Então, eu acho que isso é uma experiência bem ruim no mercado de trabalho que eu tive, que pode exemplificar o que a gente não tolera muito. Legal. Já que ele contou uma ruim, eu vou contar uma boa. É, eu posso falar do planejamento estratégico que eu participei com a Kirlene. Lembro de várias vezes fazer algumas horas extras, justamente porque a gente estava envolvido com a causa. Não era só sobre apresentar números ou apresentar um projeto pronto, era realmente apresentar um propósito. O nosso projeto falava sobre capacitação para estagiários. E eu era um estagiário, eu era alguém que estava vindo do interior, cheio de medos e receios, e cheio de inseguranças, e cheio de déficits mesmo. Então, eu me vi dentro daquela causa. Eu vi, a gente queria desenvolver cursos de capacitação para que os estagiários fossem estagiários melhores, mais prontos, que se apresentassem melhor às empresas. Então, quando eu percebi que aquilo era algo que eu precisava também, que tinha um propósito, eu me envolvi, eu me engajei naquela situação. Então, eu lembro da gente fazer contatos com empresas, e às vezes eu ia no meu Instagram pessoal e falava com fulano, com ciclano que conhecia, para conseguir aquele dado que ia fazer a diferença, para conversar com aquela empresa que ia fazer a diferença. E aí, isso foi uma experiência positiva, né? Uma história positiva sobre a minha liderança me trazer uma causa, um propósito que era positivo, que me fazia me engajar e eu dar o melhor de mim, do meu trabalho, me engajar naquilo, porque aquilo fazia sentido para mim, porque era da cultura que aquilo trouxesse um resultado para além de número e tal, mas que trouxesse de fato uma qualidade. Então, para mim, foi uma experiência muito positiva e saudades, inclusive. Foi boa. Eu vou citar aqui uma pesquisa antiga, porque assim, a gente está sempre lendo as coisas da evolução da administração. Já há algum tempo a gente vê uma transformação de gerações, assim, um paralelo considerando a minha geração, digamos assim. Então, a gente está sempre passando a palavra transição, ela existe só no, no dicionário, porque a vida está sempre transicionando, né? Mas algo curioso, conversando como um presidente de uma empresa, que as pessoas estavam aposentando. Aí essa empresa é grande, uma multinacional, ela vai no mercado de trabalho e aí ela contrata gente nova e as pessoas, por não gostarem, elas saem, que é as gerações mais jovens, né? E aí eu só faço um paralelo disso, porque ainda para a minha geração, havia muito uma cultura de a gente vai buscar qualquer forma de emprego e vinculava isso à questão financeira. E já há muito tempo a gente vê os jovens assim, não, eu não gosto, eu saio, né? Então, vou, entre aspas, cuidadosamente, assim, o jovem fala, eu não vou tolerar determinada situação e, portanto, eu tomo a decisão de sair, né? O que vocês consideram hoje para as organizações do jeito que elas estão, assim, para realmente, para vocês, assim, o que é intolerável que faz com que realmente as pessoas falem, eu não vou ficar nessa organização? Eu acho que é o Lucas agora, né? Que Pode ser, pode Lucas, falar. começa. Tanto faz. Eu acho que é porque a gente está na geração da saúde mental, né? Muito se fala de saúde mental, é, existem contradições
pensamentos adversos sobre isso. Tem gente que acha que a nossa geração é mais forte ou é mais fraca, mais vulnerável. Acho que tudo isso está associado também à quantidade de informações que nós recebemos, à forma como nós crescemos, tantas pautas que existem por aí afora que mexem um pouco com a nossa cabeça. Mas eu, em particular, acredito que os motivos que nos levam a sair ou que nós consideramos intoleráveis, primeiro, situações que nos constrangem ou que ferem os nossos princípios. Acho que isso é uma coisa, assim, um ponto, um fator X, assim. Outra situação é se o ambiente que nós estamos e as coisas que não estão nos sendo atribuídas mexem com a nossa saúde mental. Eu, em particular, saí do meu penúltimo trabalho porque toda vez que o meu chefe aparecia lá no WhatsApp, tá gravando um áudio, me dava uma ansiedade, assim, meu coração palpitava. E aí eu falei, isso não é mais para mim. Porque eu não estava batendo no relacionamento, excesso de demandas, multitarefas, essa falta de liberdade da minha parte, enquanto um profissional um mercadólogo, um profissional da área, não ter liberdade de expor as coisas que eu aprendi, o que eu achava. Então, eu percebi que ali não era mais o meu lugar, porque aquilo me trazia desconforto, aquilo me trazia. Eu tinha vontade de sair, não tinha vontade de estar ali. Então, acho que repontuando, né? Primeiro, se fere os nossos princípios, se a empresa está em desacordo com os princípios, né? E a gente entra em várias causas sociais. E, em segundo lugar, se aquele lugar nos traz, mexe com a nossa saúde mental, abertamente falando. E aí pode ter vários fatores aí dentro. Uma é trabalho excessivo, demandas excessivas, trabalho desgastante. Se aquilo às vezes não faz mais sentido para a pessoa, se o relacionamento com o líder também não está legal. E eu pontuaria mais uma terceira coisa, que é talvez uma necessidade de mudança, de aprender outra coisa. Eu particularmente saí do meu primeiro estágio porque eu senti que eu já tinha aprendido tudo que eu tinha para aprender lá e aí eu quis vivenciar outra experiência. Então, para mim, são esses três pontos. Saúde mental, se fere algum ponto nosso particular ou uma necessidade mesmo de buscar novos horizontes. Eu concordo bastante também com essa questão de não ter oportunidade de buscar novas coisas, né? E isso eu já tinha pontuado antes sobre sobre ter um trabalho monótono né, dentro da empresa. E eu acho que também, para mim, seria intolerável um ambiente tóxico, né? Onde, como eu disse, algumas empresas ainda trabalham com uma comunicação violenta para fazer com que o sistema de liderança vertical funcione. Então, isso eu acredito que os jovens não tolerem mais. Eu acho que é uma geração também que tem uma certa impulsividade aí, acredito eu, que, por exemplo, se tá me ferindo, eu não vou esperar mais um mês para ver se vai melhorar. Eu vou sair e eu vou procurar outra coisa. Eu acho que as pessoas da nossa geração têm pensado bastante assim. E eu acho que uma coisa que também influencia muito na minha vontade de ficar dentro da empresa, né, seria essa questão da prospecção de futuro, de eu acreditar que aquilo que eu estou fazendo tem um propósito e que eu vou conseguir contribuir cada vez mais para essa empresa, né? E que isso consequentemente, me gere um reconhecimento. Acredito que não só financeiro é muito importante, sim, mas acredito que reconhecer as ideias e as novas ideias que a gente tem seria, seria muito importante e não ter essas coisas, acredito que não seja, tolerável para essa geração. Eu gostaria de acrescentar, eu acho que isso também está muito ligado há um número muito grande de oportunidades hoje. Acho que a gente tem cada vez mais trabalhos e trabalhos mais diversos. Então, a nossa geração está mais intolerável, porque se não deu certo aqui, eu sei que eu vou ter uma oportunidade em outro lugar. Se você foi um pouco ríspido comigo, tchau, vou para a próxima. Então, acho que está um pouco ligada à quantidade de oportunidades que existem por aí afora. E aí, pensando do ponto de vista da empresa, no meu caso, se eu pensasse isso, se eu quisesse reter mais esse meu jovem, eu focaria muito nessa questão do bem-estar, do quão bem ele se sente estando onde ele está, e se o trabalho que eu estou atribuindo
ele me traz produtividade e também faz ele se sentir bem. Eu acho que eu pensaria muito nisso. Eu também queria acrescentar. Oi? Desculpa. Talvez nós sejamos um pouco mais vulneráveis. Eu não vou dizer que isso não aconteça. Eu vejo colegas que realmente, na primeira dificuldade, pulam fora. E eu acho que não é assim que eu não acho que é assim que deveria ser. Mas também nós temos visto vindo de uma geração onde a gente não aceita coisas que os nossos pais, os nossos avós aceitavam, até questões mesmo de maus tratos, assim. Hoje a gente tem mais consciência das coisas. Eu acredito também que isso se dá um pouco por essa geração, querendo ou não, lógico, existem exceções, mas acredito que essa geração ela já veio em um conforto maior do que a geração passada. Acredito eu que, por exemplo, a geração passada, se ela não se mantivesse em um trabalho, ela não teria como pagar a própria comida. Isso acontece muito mais na geração passada do que na nossa geração, onde nossos pais já criaram um alicerce mais confortável para a gente acaba tendo essa liberdade de escolher onde a gente quer trabalhar e não ter que se preocupar se a gente vai ter onde morar, por exemplo. Isso é um fator influenciador. Perfeitamente. Sim. Acho que nós somos gerações mais desenvolvidas financeiramente falando, onde a gente tem a oportunidade de estudar, de escolher, às vezes escolhas que os nossos antepassados não tiveram. Exato. Gente, eu tô achando ótimo vocês concordarem, mas discordar é bom, tá para dar um fight, assim, para dar uma, sabe? É legal a gente ter um embate bacana, aí eu discordo com aquilo, por causa disso, é bom. Foi o que ele respondeu mais cedo, que os nossos ideais batem muito da nossa geração. Então, Aí E a prova. aí, a gente falou muito da empresa para vocês, né? Como é que é o ambiente da empresa, o que que vocês não toleram na empresa, que tem que ter uma cultura bacana, de aceitação, bem-estar. E o que que vocês têm para propor para a empresa? O que que vocês têm para oferecer para a empresa? Para fazer, ajudar a empresa a crescer, se desenvolver, melhorar? O que que vocês, nova geração, que tem, que pode escolher, que tem a casa dos pais para ficar até aos 30, que a gente não tinha aos 20, e o que que vocês têm para oferecer? bom, acho que os jovens têm muita facilidade em se adaptar com processos novos, né? De adquirir conhecimento facilmente. Então, eu acho que essa adaptação a novos ambientes é muito rápida. Então, acredito que sempre que você lançar um desafio para uma pessoa da nossa geração, essa pessoa vai acabar abraçando e se empenhando em tentar resolver esse desafio, né? Acredito que a facilidade com a tecnologia também é uma coisa que pesa muito para os jovens, né? Tanto é que é, as grandes empresas todas hoje atuam com um sistema ERP ou alguma coisa do gênero, e o operacional é todo baseado nisso, então você vê pessoas mais jovens fazendo operacional muito mais rápido, isso é indiscutível. Acredito também que os jovens, eles são mais independentes, acredito, no sentido de buscar resolver os problemas sozinho, né? Ter essa independência de cuidar do próprio processo, né? De liderar o próprio processo, eu acho que tende muito a fazer isso. Então, esses três pontos aí acho que são que pesam bastante na hora de se contratar uma pessoa da geração. Eu discordo. Aê! Eu vou trazer outros pontos mais, de skills mais emocionais. Concordo com tudo que o Fabrício falou, tecnologia, adaptação, nós somos realmente, a gente aprende cada vez mais rápido. O meu pai brinca falando que daqui a pouco as crianças vão nascer andando. Mas eu acho que a gente pode trazer, né, para as empresas uma vivacidade diferente, uma jovialidade diferente, como eu falei antes, às vezes uma necessidade de mudar o mundo, de revolucionar, trazer coisas novas, não se conformar. Eu acho que nós somos uma geração não conformada, a gente não se conforma com nada. Sempre dá para ser melhor, sempre dá para ser diferente, sempre dá para inovar mais, sabe? Sair um pouco da caixinha, do formato tradicional. É, Acho que é isso, contribuir mais com ideias, com formatos, com outras situações. E fugiu aqui o que eu ia falar. Mas é muito disso, essa vivacidade, sabe? Essa necessidade de trazer coisas novas.
além do que o Fabrício já disse. Eu discordo. Eu- eu- é. Vou lembrar depois do fone. Não, tô brincando. Quer complementar, Fabrício? Não, não, eu concordo com o que ele disse também. Eu queria, é, puxar algo assim. Às vezes pode, isso tudo, dentro da minha colocação, pode parecer óbvio, e talvez para os colegas aqui que a gente trabalha um pouco com isso, mas assim, para o mundo, aí você, Lucas, você fala de princípios, saúde mental, o Fabrício toca em várias outras questões, assim. É, para as lideranças, para as organizações, como é que a liderança pode saber o que está rolando dentro da geração? O que essa liderança, o que essas empresas, elas precisam fazer para ler o que está acontecendo na geração de vocês? Ai, que difícil, tá? Acho que essa pergunta é mais difícil. Acho que tem que ter uma sensibilidade de entender. Eu, Lucas, sou particularmente uma pessoa muito vulnerável. Tipo assim, eu não escondo o que eu sinto, eu não tenho receio de dizer o que está sendo difícil para mim, o que eu tô com dificuldade. Então, para mim, funcionaria essa sensibilidade por parte da liderança e também uma como eu posso dizer, ser um pouco caloroso e receptivo quanto a essas vulnerabilidades, entendeu? Tipo assim, não ser rígido, não ser grosso, falar assim, tipo, nossa, como assim você não sabe fazer isso? Mas tentar pegar na mão nesses momentos e tentar ensinar, tentar contribuir, entendeu? Eu, em particularmente, sinto isso, que eu tenho dificuldades em algumas áreas, e se aquela liderança entendesse essas dificuldades e me botasse para cima, em vez de me cobrar, sendo que eu não estou sabendo fazer, vai me ajudar muito mais. E do ponto de vista emocional, por exemplo, se eu cheguei no meu dia de trabalho ali e eu não estou tão legal, porque de várias questões, talvez atribuir tarefas um pouco diferentes, né? Tipo assim, entender o que que me chama mais atenção ali e trazer. Eu, por exemplo, sou uma pessoa muito engajada, cheia de ideias. Eu gosto de abraçar o mundo, sempre acho que a gente pode fazer algo a mais, algo diferente. Me puxar para esse lado, sabe? Lucas, o que que você acha desse projeto? O que que você acha que a gente pode agregar mais? Sabe, me trazer para algo que me traga, naquele momento, um pouco de conforto, um pouco de entretenimento, um pouco de que me faça minha autoestima elevar, e aí eu começo a render mais. Aí a gente entra na questão da gestão da felicidade, né? O quanto a felicidade nos faz produzir mais ainda, e eu acho que isso está muito envolvido com o engajamento. Então, por parte da liderança é isso, uma sensibilidade de entender as questões dos jovens, e eu ainda não encontrei a palavra certa, mas um cuidado de o que que eu posso fazer para ajudar o meu liderado e não só culpá-lo pelo que deu errado, ou não só cobrá-lo se ele. Como assim que ele não sabe X ou Y coisa, entendeu? Porque a Acolhimento. gente como eu disse, eu sou muito vulnerável, então eu fico muito receoso, com muito medo, mas se ele me pega pela mão e fala, não, vamos fazer isso daqui junto. E aí isso vai me dando confiança e autonomia, e na próxima eu já vou acertar, eu vou engrenar, eu vou evoluir, daqui a pouco eu estou fazendo mais do que eu precisava. Eu Acho que a palavra acredito seria acolhimento. Desculpa, Fabrício. É, acolhimento, principalmente nas dificuldades, porque os problemas pessoais, eles interferem. Não é responsabilidade da empresa cuidar dos problemas pessoais, mas talvez amenizar, sabe? Amenizar de uma outra forma, sabe? E isso está muito ligado à realização profissional, sabe? Isso daqui talvez não está dando certo na minha área da vida, em uma área da minha vida, mas se isso daqui profissionalmente der, já ameniza um pouco ali e aí a gente vai caminhando, vai equilibrando. Esses dias eu ouvi uma frase que disse que a nossa vida é como malabares, né? A gente está sempre equilibrando bolinhas. E eu acho que é muito disso, sabe? Se alguma coisa não tá dando certo de um lado, a gente dá uma focada aqui no outro, depois a gente volta, tenta resolver isso. Não sei se fez sentido o que eu disse, Sim, mas na minha cabeça fez. sim. Acho que aí o Fabrício pode complementar. eu também acredito muito nessa questão do acolhimento pela liderança. É, acredito que eu já vi o Paulo dando risada porque eu concordei com ele de novo. É, eu acredito que conversar com a gente, né, promover diálogos é o mais importante, porque não tem como ler o que está passando na cabeça da pessoa sem promover, sem conversar, né? Então,
Eu acredito que isso seja o mais importante, deixar a gente falar como a gente está se sentindo, principalmente, porque, como eu disse, é uma geração que é muito influenciada pelo estado da saúde mental. Então, eu acredito que as gerações passadas, se o cachorrinho morria, no outro dia ela ia trabalhar e ia ter que dar o máximo de, de si, independente disso. Acredito que a nossa geração, o outro dia seria completamente não seria muito produtivo por conta disso. Então, acho que ouvir mais sobre os sentimentos, ouvir mais a gente para saber mesmo o que está passando, o que está acontecendo, esse acolhimento que o Lucas disse. Infelizmente ou felizmente, essa é a realidade da nossa geração. A gente tinha uma geração anterior que era um pouco mais simples, que o modo de vida era mais simples, que as coisas eram mais simples, e a gente tem uma geração hoje conturbada, né? Cheia de complexidades, cheia de questionamentos, cheia de comparações. Então, as estratégias elas vão ter que se ir adaptando a essa forma, porque se bem trabalhadas, hoje é a geraçãozinha que produz, né? A gente vê aí evoluções tecnológicas grandiosas e partiram desses jovens cheios de questionamentos. E às vezes faz parte esse questionamento, ele produz, introduz, ele revoluciona, faz parte da gente mesmo. Maravilha.